Grande homens de oração. Pode ser dito como axioma espiritual que, em todo o ministério realmente cheio de êxito, a oração é uma força evidente e controladora na vida do pregador, evidente e controladora na profunda espiritualidade da sua obra. Um ministério pode ser ministério bem orientado sem oração. O pregador pode se assegurar fama e popularidade sem orar. A maquinaria toda da vida do pregador e do seu trabalho pode funcionar sem o óleo da oração ou com tão pouco óleo que não dá para uma engrenagem. Mas nenhum ministério pode ser espiritual e promover santidade no pregador e no seu povo sem que a oração se torne uma força evidente e controladora. O pregador que realmente ora põe Deus na obra. Deus não vem sobre a obra do pregador automaticamente ou como princípio geral, mas ele vem pela oração especial e sentimento de urgência, que Deus será encontrado por nós no dia em que nós o buscarmos com todo o coração, é tão verdadeiro para o pregador como para o penitente. O ministério cheio de oração é o único ministério que atrai ao pregador a simpatia do povo. A oração nos une aos homens, assim como nos une a Deus. O ministério cheio de oração é o único ministério qualificado para os ofícios e responsabilidades sublimes do pregador. Escolas, estudos, livros, teologia e pregação não fazem o pregador, mas só a oração o faz. A comissão de pregar confiada aos apóstolos foi uma folha branca até que fosse preenchida pelo Pentecostes que a oração trouxe. O ministro, que ora muito, já passou para além das regiões comuns, dos homens de negócios, dos homens mundanos, da atração do púlpito. Passou para além de um organizador eclesiástico, a uma região mais sublime e mais poderosa, a religião do espiritual. A santidade é o produto do seu trabalho de oração. Corações e vidas transformadas apregoam a realidade, a veracidade e a natureza substancial do seu trabalho. Deus está com ele. Seu ministério não está baseado sobre princípios mundanos ou superficiais. Está profundamente abastecido com as coisas de Deus e profundamente disciplinado nelas. Sua comunhão longa e profunda com Deus em favor do seu povo e a agonia do seu espírito em luta coroam-no príncipe nas coisas de Deus. O gelo do profissionalismo foi derretido desde há muito sob a intensidade de sua oração. Os resultados superficiais de muitos ministérios e a frieza de outros são causados pela falta de oração. Nenhum ministério pode ter sucesso sem que haja muita oração. E essa oração deve ser fundamental, constante e crescente. O texto e o sermão devem ser o resultado da oração. O estudo deve ser banhado pela oração. Todos os seus deveres impregnados de oração e todo o seu espírito de oração. Estou triste porque tenho orado tão pouco. Era a lamentação profunda de um dos escolhidos de Deus no leito de morte, o que é uma confissão triste e lamentável para um pregador. Eu quero uma vida de maior, mais profunda e mais real oração, disse o refinado arcebispo Tait. Todos nós podemos dizer assim e isso podemos sustentar. Os verdadeiros pregadores de Deus distinguiram-se no aspecto. Eram homens de oração, diferentes muitas vezes em muitos aspectos, no entanto tinham um ponto em comum. Eles podem ter partido de pontos diferentes e viajado por diferentes caminhos, mas convergiam a um só ponto. Foram um na oração. Para eles, Deus era o centro de atração e a oração era o caminho que conduzia a Deus. Estes homens não oravam ocasionalmente, nem oravam pouco regularmente ou nos tempos que sobravam. Oravam de tal modo que suas orações entraram no seu caráter e os formaram. Oraram de tal maneira a afetar sua própria vida e a vida de outros. De tal modo oraram que fizeram a história da igreja e influenciaram o curso dos tempos. Gastaram muito tempo em oração, não porque estavam olhando para a sombra do relógio de sol ou nos ponteiros do relógio.
mas porque a oração era tão urgente para eles e era uma tarefa que dificilmente poderiam abandonar. A oração era para eles o que foi para Paulo, um empenho e esforço sincero da alma, o que era para Jacó, uma luta e vitória, o que era para Cristo, grande clamor e lágrimas. Eles oraram com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisto com toda perseverança. Efésios capítulo 6, versículo 18. A oração eficiente e fervorosa tem sido a arma mais poderosa dos soldados mais poderosos de Deus. Diz-se de Elias que era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18. Esta declaração inclui todos os profetas e pregadores que moveram sua geração para Deus e mostra o instrumento pela qual eles operam suas maravilhas. Ainda que muitas orações particulares por natureza devem ser curtas, ainda que orações públicas comumente devem ser curtas e condensadas, embora haja lugar e valor na oração ligeira, na nossa comunhão com Deus, o tempo é um fator essencial para o seu valor. Bastante tempo gasto com Deus é o segredo de toda oração eficiente. A oração que é sentida como uma força poderosa é o produto imediato ou imediato de muito tempo gasto com Deus. As nossas orações curtas devem ser o ponto de apoio e eficiência às orações longas que as precedem. A oração curta que prevalece não pode ser feita por uma pessoa que não tenha prevalecido com Deus numa luta poderosa de longa duração. A vitória da fé de Jacó não poderia ter sido alcançada sem aquela noite de luta. A intimidade com Deus não se faz às pressas. Ele não concede seus dons aos que vêm e vão fortuitos e apressados. Demorar-se sozinho com Deus é o segredo para alguém conhecê-lo e ter influência junto a Ele. Ele cede a persistência de uma fé que o conhece. Cede as suas mais ricas dádivas àqueles que declaram seu desejo e sua apreciação por elas, pela consistência e sinceridade de sua importunação. Cristo, que nisso e em outras coisas é o nosso exemplo, empregou muitas noites inteiras em oração. Seu costume era orar muito. Ele tinha lugar habitual para orar. Longo tempo gasto em oração constitui a vida e o caráter de Cristo. Paulo orava dia e noite. Daniel orava 3 vezes por dia, deixando de lado muitas coisas importantes. A oração de Davi pela manhã, ao meio-dia e à noite, indubitavelmente, em muitas ocasiões, prolongava-se muito. Embora não tenhamos dados específicos do tempo que estes santos homens da Bíblia gastaram em oração, há evidências de que eles dedicaram muito tempo e, em algumas ocasiões, era do seu costume empregar longos períodos para oração. Não queremos afirmar que o valor de suas orações foi medido pela duração, mas nosso propósito é imprimir em nossas mentes a necessidade de permanecer em comunhão com Deus. Se em nossa fé não se nota essa característica, ela é vazia e superficial. Aqueles que manifestaram de maneira mais perfeita possível a Cristo através de seu caráter e têm afetado mais poderosamente o mundo ao seu favor, são os homens que gastaram muito tempo com Deus, até que isso se tornou uma das características mais salientes de suas vidas. Charles Simmons devotava a Deus às horas de 4 a 8 da manhã. Wesley gastava 2 horas diariamente em oração. Ele começava às 4 horas da manhã. Uma pessoa que o conhecia bem, dele escreveu. Ele julgava que a oração era o trabalho mais importante que havia e o vi sair do lugar de recolhimento com uma serenidade no rosto que brilhava. John Flitter impregnou as paredes do seu quarto com o hábito de suas orações. Algumas vezes passava a noite inteira em oração. Sempre, frequentemente e com grande intensidade. Toda a sua vida foi uma vida de oração. Não queria levantar-me da cadeira, disse ele, sem elevar o meu coração a Deus.
Sua saudação a um amigo era: "O senhor está orando?" Lutero disse: "Se eu deixar de empregar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo terá vitória o dia inteiro. E tenho tanto trabalho que não posso realizá-lo sem gastar 3 horas diariamente em oração." Seu lema era: "Aquele que orou bem, estudou bem." O arcebispo Lincoln ficava tanto a sós com Deus que parecia estar em meditação perpétua. A oração e o louvor eram seu trabalho e seu prazer, diz o seu biógrafo. O bispo King ficava tanto com Deus a ponto de dizer-se que sua alma estava enamorada de Deus. Estava com Deus todas as manhãs antes do relógio assinalar 3 horas. O bispo Aisbury disse: "Propus-me a levantar às 4 horas da madrugada, tanto quanto possível, e gastar 2 horas em oração e meditação." Samuel Hitchford, cuja fragrância de piedade ainda se faz sentir, levantava-se às 3 horas da manhã para encontrar-se com Deus em oração. Joseph Allen levantava-se às 4 horas para sua tarefa de oração, permanecendo até às 8. Se ouvia que outros negociantes começavam seu trabalho antes dele se levantar, exclamava: "Oh, como isso me envergonha! Não deveria o meu senhor permanecer mais do que os senhores deles?" Aquele que aprendeu a orar tem livre acesso ao banco do céu, donde saca aquilo que necessita. Um dos mais santos e mais dotados de dons celestiais dentre os pregadores escoceses disse: "Devo empregar as minhas melhores horas para a comunhão com Deus. Esse é o meu mais nobre e mais eficiente emprego, e não deve ser deixado de lado. As horas da manhã, de 6 às 8, são as melhores horas, porque não há interrupção. A hora logo após o chá, a minha melhor hora, deveria ser solenemente dedicada a Deus. Não devo interromper o bom hábito de orar antes de dormir, mas devo prevenir-me contra o sono. Quando eu me acordo durante a noite, devo levantar-me e orar. Após o café da manhã, devo ter um tempo para intercessão." Este era o plano de Robert Murray Machen. O memorável grupo metodista, por sua oração, envergonha-nos. De 4 às 5 da manhã, oração particular. De 5 às 6 da tarde, oração particular. John Wiltshire, o santo e maravilhoso pregador escocês, julgava que o dia estava perdido se não orava de 8 às 10 horas. Ele preparava o robe de chambre para usá-lo quando acordava à noite e orava. A sua esposa queixava-se dele quando o encontrava chorando prostrado no assoalho. Ele lhe replicava: "Ô mulher, tenho a responsabilidade de 3.000 almas diante de Deus, e eu não sei quantos dentre eles têm a certeza da salvação." O bispo Wilson disse, no diário de H. Martin: "O espírito de oração, o tempo devotado ao dever e o seu fervor são as primeiras coisas que me impressionam." Payson dedicava tanto tempo à oração e com tanta intensidade orava que, pelo atrito constante de seus joelhos, se desgastou o local do assoalho onde estava habituado a ajoelhar-se. O seu biógrafo diz: "Sua oração contínua, feita em qualquer circunstância, é o fato mais notável da sua vida, e é isso que deve ser feito por aquele que quer rivalizar-se com ele." As suas orações ardentes e perseverantes deve-se, sem dúvida, em grande medida, seu sucesso notável e quase ininterrupto. O Marquês de Rente, para quem Cristo era a pessoa mais preciosa, ordenou ao seu criado chamá-lo das suas devoções depois de meia hora. O criado, à hora indicada, viu a sua face através de uma abertura. A sua face estava assinalada com tal santidade que não teve coragem de chamá-lo. Seus lábios moviam-se, mas ele estava em completo silêncio. Esperou por 1 hora e meia, então chamou. De Rente levantou-se dizendo que a meia hora era tão curta quanto se está em comunhão com Cristo. Brainerd disse: "Eu gosto de ficar sozinho na minha cabana, onde eu posso gastar muito tempo em oração." O William Branwell é famoso nos anais metodistas por sua santidade pessoal, pelo seu sucesso maravilhoso na pregação e pelas extraordinárias respostas às suas orações. Orava muitas horas seguidas,
Viveu quase toda a sua vida sobre os joelhos. Ele visitava sua paróquia com o coração inflamado, e este fogo foi acendido pelo tempo que gastou em oração. Muitas vezes gastou mais de 4 horas em oração contínua. O bispo Andrews empregava em geral 5 horas diariamente na oração e devoção. O senhor Henry Havelock, soldado britânico, gastava sempre as primeiras 2 horas de cada dia com Deus. Se o acampamento se levantava às 6 horas da manhã, ele se levantava às 4. O senhor Harry Cans, advogado irlandês, levantava-se diariamente às 6 horas para assegurar 1 hora e meia para o estudo da Bíblia e oração, antes de fazer o culto doméstico às 7h45. O sucesso do Dr. Judson na obra de Deus é atribuído ao fato de que ele gastava muito tempo em oração. Ele diz sobre isso: arranje os teus afazeres, se possível, de tal modo que possas devotar calmamente 2 ou 3 horas todos os dias, não somente para momentos devocionais, mas também para oração em secreto e comunhão com Deus. Esforça-te 7 vezes por dia e retira-te do teu trabalho e dos teus companheiros e eleva a tua alma em recolhimento particular. Começa o dia devotando algum tempo longo depois da meia-noite e no meio do silêncio e escuridão da noite para este trabalho santo. Que o amanhecer te encontre em oração. Permite que 9, 12, 3, 6 e 9 da noite sejam testemunhas do mesmo trabalho. Ser resoluto na sua causa, faze todos os sacrifícios para mantê-lo. Considere que o tempo é curto e que o trabalho e os companheiros não devem roubar-te do teu Deus. Impossível, dizemos, isso é fanatismo. O Dr. Judson construiu um império para Cristo e colocou os fundamentos do reino de Deus no coração da Birmânia com granitos imperecíveis. E ele foi bem sucedido. Foi um dos poucos homens que influenciaram o mundo poderosamente em favor de Cristo. Muitos homens de maiores dons e gênios e mais letrados do que ele não deixaram tanta impressão como ele. A obra religiosa deles é como rastros na areia, mas a obra do Dr. Judson foi como uma inscrição no diamante. O segredo de sua profundidade e constância deve-se ao fato de ter dado muito tempo à oração. Ele se conservou como um ferro em brasa por meio da oração e Deus o modelou com poder constante. Nenhum homem pode realizar uma obra perdurável e grande em favor de Deus se não for um homem de oração. Nenhum homem pode ser um homem de oração sem que dê muito tempo à oração. É verdade que a oração é um simples cumprimento de um hábito comum e mecânico? É uma pequena representação que ensaiamos, cujos princípios e elementos são a brevidade e a superficialidade? É verdade que a oração é, como se pensa, um pequeno afluxo de sentimentos que emana de uma meditação sem vida e leve de alguns momentos? Quem não lidam continua. Permitamos que respondam os que realmente oram. Eles, algumas vezes, comparam a oração com a luta do patriarca Jacó com um poder desconhecido durante toda a noite e mesmo até a madrugada, na vida dos crentes zelosos. Outras vezes, refere-se à intercessão comum como luta que exige todos os esforços, como dizia São Paulo. Eles têm, quando oram, seus olhos fixos num grande intercessor do Getsêmani, cujo suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão, por causa da agonia de resignação e sacrifício. Importunação é a essência da oração eficiente. Importunação não significa devaneio, mas um trabalho sustentado com esforços. É pela oração especialmente que se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Mateus capítulo 11, versículo 12. O finado bispo Hamilton dizia: não podemos obter resultados extraordinários sem que tenhamos o mesmo zelo na preparação do trabalho, chamado oração, e perseverança nele, como somos zelosos nos assuntos que, segundo a nossa opinião, são de grande interesse e necessidade.